Olá, estamos começando mais um Open Univesp. Hoje aqui, com muito orgulho, recebendo meu colega Seiji Zotani, que é professor e pesquisador no Instituto de Computação e Ciências Matemáticas da USP, lá de São Carlos, e professor visitante da Faculdade de Educação de Harvard. Seiji, seja bem-vindo, um orgulho estar aqui. Você sabe que, eu já te falei mais de uma vez, você, para mim, é a maior referência da nossa geração, embora eu seja um bocadinho mais velho que você, na área de informática e na educação, então é um orgulho estar recebendo você. Queria começar perguntando para você a sua história, né? Então, da onde que veio o Seiji, como é que ele chegou onde chegou, né? Como é que você resolveu ser professor, pesquisador, entrou na área, enfim, conta um pouquinho aí da sua história até chegar à academia. Perfeito, bom, obrigado, Marcos, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, conversando com a audiência. A minha trajetória, na verdade, se eu for pensar, ela começou quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de ler, e meus pais, professores, passaram boa parte da minha infância tentando me ajudar a superar os desafios de leitura. E aí descobriram que, na verdade, eu tinha duas dificuldades. Uma, eu não escutava direito e eu não via direito. Eu precisava de óculos e precisava tirar sujeira do ouvido, digamos assim. E aí, sanadas essas dificuldades, eu comecei a ir muito bem na escola, mas por conta dessa experiência, eu sempre tentei entender como é que eu conseguia aprender melhor e de maneira mais eficiente. E aí a minha carreira, quando criança, eu gostava muito de mexer nas coisas, testar as coisas, brincar com os objetos. E isso me levou para a área de computação. Então eu acabei unindo a minha paixão por mexer com coisas, criar coisas, com essa paixão de entender como aprender melhor. E aí por isso a minha área de pesquisa é computação aplicada à educação. Ou seja, como é que eu consigo criar tecnologias ou criar experiências para que a gente consiga ou ensinar melhor ou a gente consiga aprender melhor. Então, tudo começou quando eu era pequeno e tendo essas experiências para ter como fundamento muito sólido essa vontade de querer criar coisas para ajudar as pessoas a aprender. E em que momento veio a vocação para virar professor? Muito pensando aqui, né? O trabalho de ensinar, ele é extremamente gratificante. Então, quando a gente começa a tentar entender por que um colega tem dificuldade em aprender alguma coisa e a gente conseguir utilizar aquela dificuldade como uma oportunidade para as pessoas aprenderem melhor. Foi nessas situações que eu entendi que eu queria continuar na área de educação, de fazer pesquisa em educação, utilizando as tecnologias, né? E aí isso me levou a duas coisas. Uma, a trabalhar com o computador no sentido de melhorar a interatividade entre a pessoa e a máquina. Então, se a gente for pensar lá na década de 90, né, que foi na época da graduação, se a gente for lembrar daquela época, a internet estava surgindo no Brasil. Se a gente for pensar em interatividade, a gente estava pensando naqueles GIFs animados, as páginas estáticas. E aí surgiu uma tecnologia que a gente chama de Java e Applets.
E aí, nós fomos os primeiros grupos de pesquisa liderados pelo Leônidas Brandão, lá do IME, da USP, onde a gente queria fazer com que as pessoas interagissem com objetos geométricos para aprender conceitos matemáticos no computador, interagindo com os objetos, não só olhando com eles, mas experimentando eles. E aí isso me chamou muita atenção. E aí eu falei assim, eu quero seguir nessa área, tentar entender como é que essas interações auxiliam a gente, a nossa capacidade de aprender conceitos matemáticos. E então, eu acabei seguindo essa área de pesquisa e aí essa interação me levou a uma outra pergunta. A gente está interagindo com conceitos matemáticos para aprender. Muito legal. E agora se a gente colocar uma outra pessoa junto com você para aprender? Então, a gente está pensando agora em interagir com a máquina, ou seja, com os conceitos matemáticos, mas também agora a gente está começando a interagir com pessoas também, com outras pessoas. E aí, como é que a gente consegue criar um modelo, né, para que a gente consiga melhorar a performance de forma que as crianças interagindo entre si e com objetos matemáticos, elas consigam aprender melhor. Mais do que aprender de maneira individual, aprender de maneira colaborativa. E aí eu comecei a trabalhar com inteligência artificial para tentar entender como é que eu consigo maximizar essa a aprendizagem dessas crianças. Então, foi como se diz, né? Na época onde pouca gente falava de inteligência artificial, atualmente todo mundo está falando de inteligência artificial, mas lá, começo de 2000, pouca gente falava de inteligência artificial e a gente já estava fazendo coisas muito interessantes nessa parte de aprendizagem visual, interativa e aprendizagem colaborativa, numa perspectiva de usar o computador em benefício das pessoas. Bom, a sua pesquisa é bastante ampla, não dá para a gente cobrir tudo aqui, mas vou falar um pouquinho de vários aspectos dela e uma da inteligência artificial. Então, primeiro, como você vê a inteligência artificial hoje na educação, como a gente pode explorar ela melhor, de que jeito ela pode ajudar a educação? E aí não tem jeito, né? Se eu não fizer essa pergunta, todo mundo vai ficar bravo comigo. E o ChatGPT, né? Não, com certeza. Atualmente, a inteligência artificial ela tomou como se diz, os holofotes em todas as áreas de atuação. Se você for pensar, o ChatGPT, ela na verdade, ela tornou público coisas que estavam acontecendo já na área de inteligência artificial em nichos específicos. Então, na área de medicina tinha inteligência artificial muito forte ali para entender como é que a gente consegue fazer diagnóstico por meio de conversas com pacientes. A gente já tinha inteligência artificial aplicada a desenvolvimento de que a gente chama de smart cities, cidades inteligentes, onde tudo está conectado. E aí, a partir do momento onde tudo está conectado, as máquinas conseguem entender nós e nós conseguimos entender as máquinas. Então, tem um processo de interação e de orquestração. E agora a gente tem, no contexto social, toda essa oportunidade de criar, produzir coisas, textos, códigos, pinturas, desenhos, utilizando tecnologias como o ChatGPT e similares, né, que a gente, o pessoal adotou o termo de IA generativa, né? E na educação em particular, a gente tem muitas oportunidades para trabalhar com esse tipo de tecnologia que já vem sendo construído lá da década de 70, 80, onde o próprio professor Marcos trabalhou por muitos anos nessa área. Então, a gente tinha o conceito que a gente chama de agentes inteligentes. E o que eram esses agentes inteligentes ou agentes pedagógicos inteligentes? Nada mais são pequenos bots, chatbots, que você consegue interagir com eles e a partir dessa interação você consegue aprender. E aí, se a gente for pensar
no conceito de ChatGPT, o ChatGPT seria como se fosse um chatbot. Se a gente treinar o ChatGPT, ele consegue, ao invés de responder para você as perguntas, ele consegue te ajudar a responder as perguntas. E isso se torna uma ferramenta extremamente poderosa para trabalhar processos de cognição, metacognição, para que a gente não só aprenda do ponto de vista conteudista, o conteúdo em si, mas a gente aprenda a pensar em como resolver problemas. Então, existe uma área gigantesca dentro da inteligência artificial, que são os sistemas tutores inteligentes, onde a gente consegue explorar muito bem esse tipo de conceito. E aí empresas como Duolingo, Khan Academy e várias outras têm trabalhado para aplicar esse tipo de tecnologia para auxiliar as nossas crianças do mundo todo, na verdade. Muito bom. Me fizeram essa pergunta ontem, vou fazer essa pergunta para você hoje. Tá? Toda vez que a sociedade encara uma mudança grande, sempre vem o medo, né? Sempre vem o temor do novo. Né? Como você vê as iniciativas, as pressões, as discussões a respeito de proibir inteligência artificial, proibir o ChatGPT ou proibir num contexto específico, proibir dentro da escola? Como que você vê esse tipo de reação? A gente tem um grande desafio do ponto de vista de capacitação e formação tanto das crianças quanto dos nossos professores para utilizar de maneira adequada, com consistência, esse tipo de tecnologia, baseados em inteligência artificial. Uhum. Então, eu não condeno as pessoas que têm medo de utilizar essas tecnologias, querem restringir, mas eu não acho adequado. Toda restrição ela é potencialmente prejudicial, principalmente quando a gente está pensando em tecnologias que oferecem novas oportunidades e facilitam a nossa vida. Então, se a gente for pensar nessas tecnologias, por que as pessoas querem utilizar? Porque ela facilita a nossa vida. Facilita a gente a criar coisas, ou seja, o processo criativo ele é aumentado com esse tipo de tecnologia. Ela facilita a gente a definir processos, ela dá oportunidades para as pessoas serem melhores. Então, por que a gente vai restringir isso? Essa é a primeira pergunta. É só porque vai existir, por exemplo, pessoas que vão utilizar ela de maneira negativa? Vão colar potencialmente, vão responder uma prova utilizando o ChatGPT ou outro tipo de tecnologia? Para mim, restringir não vai resolver o problema, né? Vai, na verdade, prejudicar as crianças que no futuro talvez tenham que utilizar essas e outras tecnologias para performar melhor no seu trabalho. Ou seja, a gente vai estar, na verdade, deixando passar oportunidades de ajudar o aluno a trabalhar com essa tecnologia para que ele seja o melhor aluno possível. Que ele entenda que ele é capaz, que ele consegue fazer e ele consegue fazer melhor. Então, para mim, a restrição, por um lado, ela é justificável, né? Compreensível. Compreensível, exatamente, compreensível, mas ela não é adequada para o mundo atual. Principalmente quando a gente está pensando que a evolução está indo nessa direção. É muito similar quando tentaram banir computadores ou celulares ou a internet em geral da sala de aula. Porque o aluno ia lá procurar a resposta na internet. E atualmente os professores já trabalham com o uso da internet, já sabendo que o aluno vai poder explorar conteúdos na internet. Então, isso facilitou muito a vida das pessoas. Atualmente, as bibliotecas elas se reinventaram porque algumas das coisas que aconteciam na biblioteca agora acontecem no mundo virtual. Então, a gente precisa
nós como educadores, professores, precisamos entender agora como é que a gente consegue utilizar da melhor forma essa tecnologia para melhorar o nosso trabalho e melhorar a vida dos nossos alunos. Muito bom. A gente está em uma era onde uma das grandes preocupações de todos, em especial de nós educadores, é a inclusão, né? Como você vê o uso justamente desse tipo de tecnologia para a inclusão? Nossa, fantástica pergunta, Marcos. Obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em, na verdade, abraçar, né, pessoas que normalmente não tinham acesso ou oportunidades, no caso de educação, a aprender, a gente conseguir abraçar e trazer ela junto para crescer junto conosco. Então, quando a gente pensa em tecnologias inteligentes, inteligência artificial, na verdade a gente está aumentando as nossas capacidades para abraçar mais pessoas. Então, existem já diversas tecnologias, por exemplo, para pessoas com deficiência auditiva. A gente consegue utilizar tecnologias de IA para, por exemplo, pegar o que o professor está falando, já transcrever para que um aluno consiga acompanhar o mesmo conteúdo que um aluno ouvinte está aprendendo dentro de uma sala de aula convencional. Da mesma forma, pessoas com deficiências visuais. Da mesma forma, com pessoas com outros tipos de deficiência. A gente consegue utilizar tecnologias das engenharias da inteligência artificial para trazer mais pessoas para trabalhar com a gente. O grande desafio é a gente conseguir adotar essas diversas tecnologias de uma maneira consistente, de forma que o professor consiga trabalhar de maneira adequada com os alunos. Então, eu vejo grandes potenciais aí para a gente trabalhar de maneira mais inclusiva e equitativa a educação com as tecnologias. Muito bom. A educação tem um dos grandes desafios da educação é se tornar mais motivadora, né? Cada dia mais a gente percebe, principalmente quando a gente fala em nível superior, né, onde a gente está mais acostumado a conviver, né? É muito difícil o aluno conseguir ficar motivado naquela sala de aula tradicional, né? E uma das ferramentas que mais se coloca hoje em dia é o uso de jogos e gamificação, né? Qual é a sua visão sobre isso, na educação? Eu posso estar um pouco enviesado, né, para falar sobre gamificação, que é das minhas paixões, né? Então, a gente tem todos os dados, seja do censo, seja de avaliações, relatórios internacionais, tanto até do PISA, mostrando que a motivação para aprender no nosso país ela está muito baixa. Então a gente tem um grande desafio para tentar motivar os nossos alunos a se manterem na escola e a aprenderem. Isso não é culpa do aluno. É culpa da nossa falta de capacidade de melhorar o ambiente escolar de forma que ela se torne um ambiente onde a criança queira estar e queira aprender. E uma das formas de a gente trabalhar essa motivação do aluno é utilizando jogos e gamificação. Que elas são, jogos e gamificação intrinsecamente já tem como se diz, um conceito motivador por trás. As pessoas querem fazer parte dos jogos, querem participar, querem interagir. Então, quando a gente pega aspectos de gamificação, a gente consegue trabalhar mudanças de comportamento. E aí a gente consegue trabalhar as mudanças de comportamento do aluno, fazendo com que o aluno, por exemplo, utilize coisas básicas como medalhas, pontos, níveis, rankings, para que o aluno queira estar em uma situação de aprendizagem, né? E existem vários estudos que mostram quando a gente utiliza de maneira adequada,
os elementos de gamificação, a gente consegue trazer uma motivação que ela é extrínseca, ou seja, eu quero ganhar pontos, inicialmente, para uma motivação intrínseca. Eu quero estar lá, porque eu quero participar dessa atividade. Então, às vezes, da mesma forma como a inteligência artificial ela traz alguns medos, a gamificação também traz alguns medos, porque se utilizada de maneira inadequada, com certeza você vai trazer só esse conceito de motivação extrínseca. Então, isso a longo prazo, o aluno vai querer estar lá só para ganhar pontos e não necessariamente para aprender. Mas quando a gente usa de maneira adequada, a gente consegue trabalhar ele, trazer ele, inicialmente com uma motivação extrínseca, eu quero estar lá para ganhar os pontos, mas a gente consegue depois trabalhar a motivação intrínseca dele, eu quero estar lá para aprender. Então isso é muito gostoso, a gente vê essa mudança de mentalidade acontecendo com os alunos. Ou seja, eles estão lá motivados porque eles querem inicialmente estar dentro de jogo e depois eles estão lá nesse ambiente gamificado porque eles querem estar com as pessoas. Então isso é muito gostoso de você ver a evolução do aluno quando a gente usa essas técnicas de gamificação. Bom, a gente falou de inclusão, a gente falou de jogos. Você tem algum trabalho na linha de integração justamente de pessoas com algumas necessidades especiais, com síndrome de espectro autista, com jogos, né? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Isso foi um trabalho de mestrado de uma aluna minha da USP, que tinha paixão por trabalhar com crianças com dificuldades, no caso, com algum espectro autista. E já tinha na literatura mostrando que jogos auxiliavam a aprendizagem desses alunos. Então a gente pensou assim, se jogos trazem algum benefício, gamificação, que está relacionado, mas não é a mesma coisa, também pode trazer benefícios, em particular para a aprendizagem de literacia, aprendizagem básica de palavras. Então, a gente trabalhou em conjunto com a ACD de São Carlos, com alguns alunos com espectro autista, mediano para grave, e a gente identificou que, utilizando técnicas da psicologia, com gamificação, você conseguia fazer com que a criança se motivasse e quisesse continuar aprendendo. Então era muito interessante perceber que o aplicativo que a gente desenvolveu, com elementos básicos de gamificação, faziam com que a criança quisesse continuar a interagir, quisesse continuar aprendendo outras palavras. Ao invés de a gente pedir para a criança explorar uma palavra, ela pedia para explorar palavras dentro do elemento do ambiente gamificado. Então isso foi muito interessante a gente perceber e entender que existe uma grande oportunidade aí para a gente trabalhar com gamificação, não só com a população de crianças dentro da escola, mas populações que precisam de outras oportunidades para aprender. Então foi muito gostoso pisar nesse mundo, que é um mundo diferente, extremamente importante e relevante para o país. Muito legal, muito bonito o trabalho, parabéns. Eu acho que uma das qualidades de você como pesquisador é a capacidade de ir a fundo em coisas muito técnicas, né, como a gente conversou até agora, mas também olhar em outras vertentes, né, e conseguir misturar essas duas questões. Então agora eu vou mudar aqui, eu não vou falar mais de tecnologia, eu vou falar de educação especificamente. Como você vê a educação no Brasil hoje, o que a gente precisa melhorar, como que você acha que a gente tem que, quais são os passos que a gente pode começar a fazer para ir na direção do Brasil do futuro?
Excelente pergunta, Marcos. Bem profunda, difícil de responder. A gente só tem 2 horas e meia para responder essa pergunta. Mas é um desafio, é o desafio do país, na minha percepção. Quando a gente fala de educação, a gente pode pensar em vários níveis, né? Então, a gente pode pensar da educação dentro da sala de aula, mas a gente também pode pensar dos processos educacionais que envolvem todo o sistema educacional. Então, a gente pode pensar nos processos relacionados à gestão educacional, que vai desde a escola, das secretarias, dos estados e da federação. E todos esses processos eles são importantes para que, no final das contas, a gente consiga fazer o que supostamente deveria ser feito, que é capacitar as nossas crianças, ensinar as nossas crianças para que elas sejam pessoas ativas na nossa sociedade, contribuindo para a sociedade e contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal. A gente tem desafios em todas essas vertentes. Então, a gente tem desafios normativos, a gente tem desafios de políticas públicas, a gente tem desafios dentro da sala de aula. E a gente tem que pensar isso de maneira integrada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, Marcos, é ter uma visão compartilhada como nação sobre o que é, de fato, educação para o nosso país. O que é um cidadão bem formado, ou bem educado do ponto de vista formal no nosso país. Se a gente não conseguir responder essa pergunta como nação, de maneira compartilhada, ou seja, eu e você termos o mesmo pressuposto sobre o que é educação e a nação em si ter o mesmo pressuposto sobre o que é educação, a gente não consegue andar para frente. A gente vai sempre andar para os lados. Então, ter uma visão compartilhada sobre o que é educação, ela é fundamental no meu ponto de vista. E como a gente não tem, essa é a minha percepção, a gente não tem uma visão compartilhada do que é educação, a nossa educação não está indo bem. Ela está carente, deficiente, com dificuldade, porque a gente não tem um objetivo a ser alcançado. Então, esse é o primeiro diagnóstico. E aí, esse diagnóstico, essa análise, ou o resultado de a gente não ter essa visão compartilhada, acaba tendo como efeito colateral os resultados inadequados nos diversos índices de avaliação de educação. Então, se a gente pegar os índices, o PISA, o SARESP, SAEB e assim por diante, a gente consegue verificar que menos de... não estou com os dados aqui perfeitos na cabeça, mas menos de 10% da população do ensino público do país termina o ensino médio com conhecimentos adequados em matemática. Saiu o número. Eu tive uma palestra na quarta-feira sobre isso, tá? O último número é 3%. 3%. Então você pode imaginar que 97% da população, né, do ensino público no nosso país termina o ensino médio sem os conhecimentos adequados em matemática. Isso é uma catástrofe, se a gente for pensar. Então, ele passa pelo ensino público, mas não adquire aqueles conhecimentos que supostamente ele deveria ter. Então, esse é um problema que a gente precisa, como se diz, atacar, mas a gente precisa atacar de uma maneira integrada, ou seja, visão compartilhada. Precisamos entender onde que a gente quer chegar, né? Não como conteúdo, que é aqui, que é a avaliação de matemática, mas como perspectiva de um cidadão. Então, para mim, eu gosto de falar que é o CIRI, né? Um cidadão que eu acredito
que seria um cidadão que consegue atuar ativamente para contribuir para a sociedade e para o seu crescimento pessoal, é um cidadão que seja criativo, ou seja, tem a capacidade de criar, mas não apenas a capacidade de criar, mas a capacidade de ser inovador. Ou seja, inovador é você utilizar a sua criatividade, a coisa para criar alguma coisa, alguma solução, né? Então é um inovador, né? E aí, resolvedor de problemas. Então, porque ele vai criar uma solução para resolver um problema. Então, ele é um resolvedor de problemas. E ele é um empreendedor, ou seja, ele vai pegar, criou alguma coisa interessante para resolver um problema e vai utilizar aquilo no mundo real, empreendedor, ou seja, vai realmente utilizar aquilo, vai testar, vai ter os seus desafios e vai conseguir potencialmente resolver problemas da sociedade. Se a gente tiver treinar uma pessoa nessa direção, eu acredito que é uma direção que a gente consegue agora entender como é que o currículo, então, se coloca para que a gente crie um cidadão que seja desse tipo, criativo, inovador, resolvedor de problemas e empreendedor. E aí, para fazer isso, a gente tem os desafios, a gente tem que identificar os problemas, então, diagnóstico. O Brasil faz diagnóstico bem. Existem muitas métricas que são utilizadas, existem instituições, sejam elas nacionais ou organizações, que fazem bem o diagnóstico do problema da educação do nosso país. O desafio é a gente criar políticas públicas para implementar bem essas potenciais soluções para esses desafios. E aí, um deles, só para fechar aqui, para a gente não ficar 2 horas aqui conversando apenas sobre esse assunto, mas um dos desafios é a formação do professor inicial, que a gente vem discutindo bastante, né, Marcos? Para mim, se a gente não atacar o problema da formação inicial do professor, a gente vai estar enxugando gelo. Então, para a gente atacar a formação inicial do professor, a gente tem que entender quais são as dificuldades do professor em sala de aula, quais são as lacunas que existem ali e focar a formação do professor num conceito único, que é o quê? No final das contas, para mim, é aprendizagem. Então, a gente trabalha o professor, a formação do professor, para que ele entenda como ele consegue trabalhar a aprendizagem com o aluno. Então, ele precisa entender quem é esse aluno, ele precisa entender como é que o aluno aprende, ele precisa entender o que o aluno deve aprender e, por fim, ele precisa entender o que o aluno consegue fazer com aquilo que ele aprendeu ou que ele vai aprender. Se o professor não tiver essa fundamentação, esse desenvolvimento durante o processo de formação dele, ele vai ter dificuldade lá na ponta. E é isso que a gente está percebendo. Existe uma disparidade entre a formação inicial do professor e essa formação esperada do professor para que ele consiga ensinar os alunos. Então, se a gente não conseguir criar um ecossistema onde a gente consiga trabalhar essa formação, a gente não vai conseguir resolver o problema de educação do nosso país. Juntando os 2 temas que a gente estava conversando agora, tecnologia e educação, um dos desafios que eu vejo muito importante, né, é justamente como a gente fazer com que os nossos professores usem a tecnologia, explorem a tecnologia, né, e tragam a tecnologia como parte do dia a dia da aula dele, né? O que você acha que pode ser feito nesse sentido? Por que isso é importante? Fantástico. Então, se a gente for... excelente pergunta, Marcos, de novo. Falar com o presidente da Univesp é muito bom, né? Então, vamos pensar o seguinte, se a gente for olhar nesses 4 pilares que eu mencionei, né? Então, quem é esse aluno, como ele aprende, o que ele faz com o que ele aprende. Se a gente está pensando no professor,
a gente pegar o que o aluno faz com o que ele aprende, muitas das coisas com que o aluno vai trabalhar estão relacionadas com tecnologia. Ou seja, tudo hoje em dia, né? praticamente tudo hoje em dia. Ele vai utilizar um celular, ele está utilizando competências digitais. Ele está acessando a internet, tem um monte de algoritmos rodando lá atrás que ele precisa entender para não cair em tentação ou cair numa jogada ou fazer alguma coisa inadequada. Então, ele precisa ter essas competências digitais, tanto o aluno quanto o professor. Então, se a gente for pensar nisso, o professor ele precisa ter entender no conceito de o que ensinar, ele precisa entender que o que ele está ensinando está inserindo dentro de um contexto de um mundo digital, né? E se a gente separar o mundo real e o mundo digital, a gente muitas vezes não consegue fazer essa relação a posteriori. Então, a gente precisa entender que o mundo está integrado hoje. Hoje não existe apenas o Marcos mundo real aqui. Existe o Marcos aqui, no mundo físico, e o Marcos no mundo virtual. Existe o Sage no mundo físico e o Sage no mundo virtual. E essas duas pessoas, elas vivem juntas no mesmo indivíduo. Por isso que quando você restringe, a gente está conversando de restringir, por exemplo, tecnologias, você, na verdade, está restringindo uma parte do indivíduo, do próprio indivíduo, da sua constituição atualmente. Se a gente, para muitas pessoas, existe um processo de depressão quando para de utilizar a tecnologia. Por quê? Porque, na verdade, você deixou de lado uma parte que é sua como pessoa. Então, a gente precisa entender que o mundo mudou. A gente precisa entender que existem dois Marcos, dois Sages, duas pessoas, um no mundo virtual, um no mundo real, que vivem em harmonia. Então, quando a gente pensa em educação, a gente também precisa pensar nessa harmonia. Como é que a gente consegue trabalhar conteúdos, educação, de uma maneira harmoniosa dentro do mundo digital. Então, é essencial que o professor entenda como utilizar essas tecnologias, tenha competências digitais para trabalhar junto com um aluno diferentes conceitos da matemática, da física, da química, do português, da história, da geografia e qualquer outro contexto que se faça necessário. Só para ver se eu entendi, então, no final das contas, a gente precisa mudar a pedagogia para dar essas competências, prepará-los para fazer isso? Com certeza. Eu acho que assim, existe uma evolução da pedagogia para trabalhar com o mundo digital. Então, um exemplo dessas evoluções é a aprendizagem multimídia do Richard Myers. Então, ele tem 12 princípios para trabalhar a aprendizagem junto com o mundo da tecnologia. Então, esses princípios são pequenos princípios básicos que, na verdade, auxiliam a gente a trabalhar, navegar nesse mundo da aprendizagem em conjunto com a tecnologia. Exemplos processuais, pode ser exemplos simples de processo, de construção de material, de processos pedagógicos que são necessários quando a gente entra nesse mundo da tecnologia, que é diferente do mundo físico, né, do mundo real. Então, é essencial que a gente pense nisso quando trabalha com o professor. Por isso que pensamento computacional é essencial para o professor hoje em dia. Competências digitais, resiliência digital são essenciais para não só para professores e alunos, para todo cidadão que trabalha com tecnologia, que são muitas pessoas no dia de hoje. Muito bem. Nós, como somos professores da área de tecnologia, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, provavelmente quando você era aluno
você pensava isso também, né? Para que eu vou usar isso? Ô, professor, você está falando isso, eu quero ver você fazer isso na prática, né? A gente está discutindo aqui as questões, desafios da educação, e você já fez na prática, né? Então eu queria, a gente está aqui discutindo, aparece, não, mas isso aí é legal em teoria, mas eu quero ver implementar. Conta um pouquinho para a gente, eu fui visitar, foi uma experiência ótima, né? O que é a Intelli? Legal. Só para contextualizar para as pessoas que estão escutando, existe um grande desafio na área de computação, que é como é que a gente consegue trabalhar a aprendizagem de computação de uma maneira que ela esteja consistente com o mundo real, né? Com as abordagens do mundo real. Isso não quer dizer que a gente fica à mercê do mundo real, mas sim a gente consegue abraçar o mundo real para formar o aluno para que ele tenha as competências necessárias para trabalhar nesse mundo digital e consiga evoluir, ou seja, evoluir a área como um todo. E a Intelli ela foi criada com a filosofia de trabalhar com projetos, ou seja, ensinar computação por meio de projetos. Projetos que são do mundo real. Então, você tem clientes do mundo real com desafios reais e os alunos trabalham durante um módulo, 8 semanas, 12 semanas, para que encontre soluções guiadas, né, por orientadores, professores experientes, para que ele consiga criar soluções para aquele problema. E aí, quando a gente pensa em soluções, a gente pensa desde programação, mas a gente pensa em comunicação, em coordenação com membros de equipe, a extração de requisitos, a fazer a apresentação bem desenhada, ou seja, que tenha começo, meio e fim. Então, você trabalha habilidades que vão transformar o aluno, que ele vai ter conhecimentos técnicos, mas ele também vai ter conhecimentos de liderança e também conhecimentos de negócio. Ou seja, ele consegue navegar de uma maneira muito mais integrada os conceitos da computação. Ele consegue aprender os conceitos da computação de maneira integrada dentro de diversos projetos. Então, isso é muito interessante. Hoje, a computação, existia na época, né, aquela percepção que uma pessoa formada em computação trabalha sozinha, fica lá no computador. Hoje não existe mais isso, né? Hoje, trabalha-se computação em equipes. Se você não sabe se comunicar bem, se você não sabe compartilhar código, se você não sabe construir código aos pares de maneira conjunta, você não consegue trabalhar adequadamente e construir o que é mais importante, construir soluções que de fato resolvem problemas. Então, a Intelli nasceu disso. Então, a Intelli é o Instituto de Liderança e Tecnologia, que é uma faculdade, universidade, até é um centro, né, que trabalha computação no formato de projeto. Então, é muito fantástico a gente ver como essa forma de pensar, essa forma de trabalhar, ela consegue engajar os alunos, motivar os alunos e fazer com que eles estejam muito mais capacitados para trabalhar nos dias de hoje. Bom, eu tenho que dar parabéns porque eu visitei, realmente é uma estrutura, uma forma de ensinar fantástica. Bom, no Brasil você já fez de tudo um pouco, né? Tem uma experiência super grande e é super reconhecido, mas agora você está na Faculdade de Educação de Harvard.
Então, primeiro, o professor que veio aqui da computação está na faculdade de educação, e está na faculdade de educação, se não é a mais prestigiada, deve ser uma das mais, com toda certeza, do mundo inteiro, né? Como que foi essa transição de computação para educação do Brasil para Harvard, né? E o que você espera conseguir por lá? É muito interessante pensar no caminhar, né, das oportunidades que aparecem na vida, né? Mas se eu for pensar, o meu foco sempre foi a aprendizagem, né? Então, utilizar tecnologias em prol da educação, né? Então, eu sempre pisei nos dois mundos, na computação e na educação, né? E o mais interessante disso, principalmente nessas grandes universidades, é que pessoas com múltiplos conhecimentos, elas são muito bem vistas. Então, não são pessoas apenas teóricos, são pessoas que entendem educação, mas entendem como é que ela pode ser melhorada, capacitada ou integrada com outras disciplinas. Então, na faculdade na Escola de Educação de Harvard, a gente tem economistas, a gente tem pessoas da computação, pessoas da engenharia, pessoas de políticas públicas. É um mundo eclético. E quanto mais eclético, melhores são as soluções para resolver problemas reais do mundo. E essa oportunidade, né, essa possibilidade de unir computação e tecnologia que me levou para lá. Em particular, computação, tecnologia com políticas públicas. Então, nos últimos 7, 8 anos, eu venho trabalhando bastante com políticas públicas na área de tecnologias educacionais no país. Então, como é que a gente consegue trabalhar do ponto de vista nacional e estadual o uso de tecnologias na escola, ou a melhoria da capacitação do professor, ou na construção de currículos de pensamento computacional, ou em tecnologias para fazer a transformação digital, que são os processos que acontecem por trás dos panos que ninguém vê, mas que são necessários e fundamentais para que, por exemplo, os livros cheguem no momento adequado para os alunos. Então, toda essa experiência a gente conseguiu, né, apresentar de uma maneira consistente, trabalhar de uma maneira consistente e, por incrível que pareça, as melhores instituições do mundo percebem o trabalho importante que é feito no nosso país, no nosso Brasil. Às vezes a gente não dá valor, né, naquilo que a gente faz, mas quando a gente apresenta para o mundo externo o que a gente faz, a gente consegue mostrar a criatividade do brasileiro, né, as oportunidades que nós temos no país, e a gente consegue encontrar soluções que normalmente as pessoas não pensaram, não produziram, e isso é interessante. Então, estando lá em Harvard, existem oportunidades para que a gente consiga trabalhar com o Brasil, então meu coração é no Brasil, trabalhar com o Brasil junto com as maiores mentes do mundo. Então o meu trabalho lá é ser um hub para atrair pessoas para trabalhar em problemas complexos da educação do país, para que a gente consiga resolver, quem sabe, problemas complexos da educação brasileira. Então, esse é o meu papel, estando lá em Harvard, ajudar o nosso país a crescer do ponto de vista educacional e social. Então, a gente pode dizer que hoje a gente não tem só o SAGE tentando ajudar aqui o Brasil na educação, mas a gente tem Harvard. Exatamente. Junto nesse desafio. Com certeza. A gente tem
outras pessoas que também abraçaram a causa para ajudar o nosso país. Então, é muito gostoso você trabalhar com pessoas altamente qualificadas e motivadas para resolver problemas reais que nós temos, utilizando diferentes abordagens. Então, quanto mais abordagens a gente utilizar, com um objetivo em comum, melhor a solução fica. Porque a gente consegue, como se diz, atacar uma solução de diferentes formas e encontrar a melhor solução. E às vezes a melhor solução ela está escondida. E existe um processo que a gente chama de desafio adaptativo, onde nós precisamos testar uma solução, entender o que aconteceu e recriar uma solução até que a gente encontre a melhor solução. Então, esse processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele continua acontecendo. Ninguém tem a solução para tudo, ninguém tem uma bala de prata para resolver todos os problemas, mas a gente tem a oportunidade de fazer bons testes para aprender com o processo, de forma que, quem sabe, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente de fato consiga fazer uma boa redução nesses problemas educacionais que nós temos. E eu tenho certeza que uma das peças-chaves é a Univesp. Eu já conversei com o Marcos sobre isso. A Univesp ela tem um papel social incontestável no país. Eu acredito que por meio da Univesp muitas transformações vão ser possíveis. Então eu fico muito feliz que o Marcos esteja liderando essa equipe fantástica de profissionais, auxiliando a formação de novos líderes da nossa nação. Então é muito interessante estar aqui nessa conversa de hoje, pensando em tudo isso, porque a gente, na verdade, nesse bate-papo aqui, a gente está pensando sobre a educação do nosso país, como que a gente consegue entender melhor os desafios para encontrar soluções interessantes para serem aplicadas no mundo real. Ou seja, com certeza a Univesp tem um lado social importante, mas a gente sempre precisa muito de ajuda sempre para melhorar, e a sua ajuda, né, já está sendo sensacional. A gente conta cada dia mais com o apoio seu, agora de Harvard também, né, para a gente levar uma educação a cada dia melhor para os nossos alunos. Bom, o tempo está estourando, o pessoal já está ficando bravo comigo aqui, a conversa está ótima, mas eu queria abrir para você fazer alguma última consideração. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Marcos, agradecer as pessoas que estão assistindo, falar sobre essa paixão em cima de educação, de tecnologia e oportunidades para o nosso país é sempre um prazer enorme. Pode sempre contar comigo para conversas, debates, colaborações. E eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que assim, o nosso país tem muitos desafios, mas a gente pode olhar esses desafios como oportunidades. E mais importante ainda, a gente resolveu diversos problemas complexos e a gente precisa se orgulhar deles, né? Então, se a gente for pensar nas tecnologias que foram geradas no Brasil, nas evoluções da nossa sociedade, eu acho que nós estamos no caminho certo. A gente precisa ter orgulho do que a gente fez, abraçar as coisas boas que nós fizemos e melhorar aquilo que ainda precisa ser melhorado. Então, a gente precisa ter às vezes a gente tem esse síndrome do vira-lata, a gente tem que, como se diz, trabalhar isso na gente, né, como cidadão brasileiro, para entender o que a gente fez de bom, o que o país tem de bom,
para que a gente entenda o que a gente faz de bom para que a gente consiga fazer melhor, mais coisas boas, né? Então, um desafio que eu deixo para vocês é o seguinte, liste de 5 a 10 inovações do Brasil ou evoluções que mostram que o Brasil está na liderança do mundo em algumas áreas de atuação. E aí você pode pensar, se você não conseguir listar 5 ou 10, eu sugiro que procure em algum lugar, né, seja o ChatGPT, seja algum lugar, para entender, porque o nosso país é líder em diferentes áreas. Então a gente precisa entender por que nosso país é líder em diversas áreas e a gente não conhece. O que a gente não conhece ou não preza pelas coisas boas que nosso país tem. Por exemplo, as tecnologias de aviação, nosso país é um dos principais desenvolvedores de tecnologia de aviação do mundo, né? Não é à toa que a Embraer está aí, não é à toa que o ITA está aí. E assim como esse exemplo que eu dei, existem vários outros, né? Então, se a gente pode pensar, todo mundo pensa no agronegócio, mas a gente tem também outras áreas, né? Então, aviação, sistema bancário, nosso sistema bancário é um dos melhores do mundo. Agro, dos melhores do mundo. Então, tecnologias de agro é fantástico. As tecnologias, por exemplo, nós da computação aqui, os colegas conseguem criar drones que vai mapeando todo o local de colheita, por exemplo, para identificar, por exemplo, locais que precisam de mais adubação, locais que estão com potencial praga, locais com novas oportunidades ali, ou com potencial desmatamento ilegal. Esses drones conseguem fazer isso de maneira automática. Então, alguns anos atrás, algumas tecnologias do Brasil estavam entre as 10 maiores inovações na área de agro. Então, isso é muito legal, né? Então, tem muitas oportunidades, tem muita coisa boa no nosso país. Então, a gente precisa abraçar o nosso país, entender, amar o nosso país para que a gente consiga contribuir cada vez mais com ele. Bom, Sage, muito obrigado, um orgulho estar aqui. Reserva na próxima vez que eu vou estar aqui no Brasil um tempinho para vir conversar com a gente de novo. A gente acho que tem mais algumas horas de conversa para fazer. Tá? Então, muito obrigado mesmo e eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei dessa conversa aqui. Até o próximo Open Univesp.